Boa noite, CC Videira. Tá todo mundo bem? Duas coisas. O senhor Araújo é o meu barbeiro, viu? Então se você quiser ficar com o cabelo bonito que nem o meu, se você quiser ficar bonito que nem eu, tô falando sério, gente. Você passa lá ao final do culto, faz o teu cabelo, você passa lá e fala assim: olha, eu quero cabelo que nem o do pastor Rafael. Pronto, fica tranquilo que você vai sair desse corte lindo, maravilhoso, sim, ungido e tudo mais. E o quê? E o time, e outra coisa. Aí outra observação. Foi premiado aqui um voucher para cada torcedor do Ceará, do Fortaleza, Ferroviário. Mas eu achei isso injusto, porque eu acho que torcedor do Ceará tinha que receber 4 vouchers. Porque afinal, meu time ganhou de 4-1 ontem. Eita glória! Eu tô só falando aqui o que o meu pastor falaria. Tô só aqui para transmitir aquilo que está no coração do meu pastor. Sou leal ao coração dele. Coração que por sinal é alvinegro. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, deixa eu orar por ti. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse domingo, te agradecemos pelo privilégio que é, Pai, estar na tua casa. Pai, nós poderíamos estar em tantos lugares, Pai, fazendo várias outras coisas, mas nós decidimos vir para a tua casa, nós decidimos estar na igreja, porque nós cremos que existem coisas que acontecem só na igreja. Pai, nós cremos que a tua palavra está sendo pregada aqui. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de uma pessoa qualquer, mas é a tua palavra, e a tua palavra tem poder de transformar a nossa vida, a tua palavra tem poder de mudar toda a nossa história. Deus, nós cremos e nós oramos por isso. Nós cremos que basta uma palavra tua, basta um toque teu, para mudar toda a nossa história, e nós oramos por isso. Uma palavra tua nessa noite, um toque teu nessa noite, que a nossa vida seja completamente mudada, porque nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, amém, amém. Hoje a gente está começando uma série nova aqui no nosso quarto CC Videira Sul, e a série é Censurado, deixe Jesus falar. A gente vai estar trabalhando aí ao longo dos próximos domingos. Censurado, deixe Jesus falar. Porque nós entendemos que Jesus, ele foi censurado desde a caminhada dele. Quando ele andava, quando ele ensinava, quando ele pregava, ele era censurado. As autoridades queriam censurar Jesus e queriam proibi-lo de falar, queriam proibi-lo de pregar, queriam proibi-lo de anunciar as boas novas. Ele foi censurado pelas pessoas, foi censurado pelos povos ali, porque tinham pessoas que seguiam Jesus, tinham pessoas que caminhavam com Jesus, tinham pessoas que ouviam a palavra de Jesus, mas também tinham pessoas que queriam censurar Jesus, pessoas que buscavam censurar Jesus, pessoas que buscavam calar a voz de Jesus. E através da cruz, eles imaginavam que na cruz, ali seria a sentença de Jesus, seria a censura de Jesus. Depois da cruz, Jesus não falaria mais. Depois da cruz, a voz de Jesus não seria mais ouvida, não seria mais escutada. Mas mal sabiam eles que a cruz fazia parte de tudo aquilo que Jesus estava pregando. A cruz era parte do plano perfeito de Jesus. A cruz era parte da salvação. A cruz não pôde, a cruz não foi a censura, pelo contrário, a cruz ali foi a voz de Jesus sendo falada, foi a mensagem de Jesus sendo proclamada. Sabe, eu oro para que continue, através da minha vida e da tua vida, que Jesus, a voz de Jesus, continue a ecoar, porque essa voz tem me alcançado e tem te alcançado, e essa voz vai continuar alcançando outras pessoas, essa voz vai continuar alcançando a minha família, a tua família, essa voz vai alcançar os meus colegas e os teus colegas de trabalho, faculdade, escola, essa voz ainda vai alcançar muita gente. Quem crê comigo? Amém, amém, amém. Então a gente vai estar falando sobre isso, censurado, deixe Jesus falar. E quando a gente fala sobre Jesus, Jesus para mim, eu não sei para vocês, eu não sei qual é o pregador favorito de vocês, mas para mim, Jesus ele é o maior pregador de todos.
Jesus, ele é o maior pregador de todos os tempos. Pode passar ano, vem ano e vai ano, passa século e século, gerações e gerações, mas o maior de todos os pregadores é Jesus Cristo. E o maior sermão dele, se existe um sermão que a gente fala assim, não, peraí ainda, aquele sermão marcou a minha história. Aquele sermão marcou a jornada daquela pessoa. Aquele sermão, a gente sabe que existem sermões que a gente compartilha, pregações que a gente compartilha, e às vezes existe um que fala, não, aquele sermão, aquela pregação ali, aquela marcou a minha vida. Ei, mas se existe um sermão que é o maior sermão da história, esse sermão é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o maior sermão da história. Quando Jesus, o maior pregador, ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele junta os seus discípulos e ali ele começa a falar verdades espirituais que mudariam não apenas a realidade daqueles discípulos, daquele povo, mas mudaria a minha realidade e a tua realidade para sempre, desde aquela época até aqui, e vai continuar mudando a realidade de muitas pessoas. A minha realidade e a tua realidade, a minha vida e a tua vida tem sido mudada através dessas verdades espirituais. E aí Jesus, ele pregou sobre as bem-aventuranças. Por quê? Porque Salomão, ele buscou a felicidade na bebida. Salomão, ele buscou a felicidade na riqueza. Salomão, ele buscou a felicidade no sexo, na fama. Mas ele viu, relata lá em Eclesiastes 2, que ele viu que tudo isso era vaidade. Ele viu que tudo isso era vaidade, porque a felicidade não estava nisso. A felicidade não estava nas coisas, a felicidade não estava nos bens, a felicidade não estava no sexo, a felicidade não estava na bebida. A felicidade tem nome e o nome é Jesus Cristo. Felicidade tem nome e o nome é Jesus Cristo. E aí quando a gente fala sobre bem-aventurança, bem-aventurado significa mais que feliz. Significa aquele que é mais do que feliz. Não existe um nível de felicidade, mas o bem-aventurado é aquele que está acima desse nível de felicidade. É aquele que é mais do que feliz. E quem aqui quer ser mais do que feliz? Quem quer ser mais do que feliz? E é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Sabe por quê? Porque o meu Deus e o teu Deus, Ele é o Deus do muito mais. Ele não é o Deus só daquela medida, Ele é o Deus do muito mais. Porque Efésios 3:20 diz, aquele que é poderoso para fazer muito mais, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então é isso que Deus tem para nós. Deus tem mais, em Jesus nós somos mais do que vencedores. É um nível acima de vencedor. E em Jesus, nós temos mais do que a felicidade, nós temos além da felicidade. E aí, quando a gente fala sobre o Sermão do Monte, ele se trata de verdades espirituais, que nos farão enxergar como Jesus enxerga, que nos farão sentir como Jesus sente, que nos farão pensar como Jesus pensa, que nos farão agir como Jesus age. Gente, eu creio que todos nós aqui, nós queremos enxergar como Jesus enxerga, nós queremos pensar como Jesus pensa, nós queremos sentir como Jesus sente, nós queremos agir como Jesus age, nós não queremos fazer de qualquer forma. O nosso parâmetro é Jesus Cristo. Então, para isso, primeira coisa, quando a gente olha sobre esse Sermão do Monte, que ele vai falando sobre os bem-aventurados, olha aí em Mateus 5, versículo 1 ao 3. Mateus 5, versículo 1 ao 3, você está comigo, amém? Diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele. E ele começou a falar, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A gente vai continuar depois aqui nos outros pontos, na continuação desse texto, falando sobre os outros versos. Mas o que ele fala aqui, gente, bem-aventurado, mais que feliz, são os pobres de espírito. E aí você pode me perguntar, Rafael, como é que eu posso ser pobre de espírito e ser feliz ao mesmo tempo? Como é que eu posso ser pobre de espírito e ser feliz ao mesmo tempo? Quando fala aqui sobre pobre, o original, ele diz que a palavra pobre significa se abaixar,
Se curvar para pedir a Deus significa reconhecer o quão pequeno nós somos e o quanto nós necessitamos de Deus. Reconhecer que nós somos pobres de espírito é a gente se abaixar, se curvar e dizer: Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Deus, eu reconheço que sem ti eu nada posso. Ei, gente, não é na força do meu braço, não é na força do teu braço, é na força de Jesus Cristo. Não é na minha habilidade, não é na tua habilidade, é na graça e na misericórdia de Jesus Cristo. Ser pobre de espírito, bem-aventurado, mais que feliz é o pobre de espírito, porque ele entende: ei, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço a minha posição, e eu reconheço que eu necessito de Jesus todos os dias. Aí você pode me falar: ah, não, Rafael, mas o meu trabalho fui eu que consegui. Ei, não, o teu trabalho foi Deus que te deu. Ah, não, mas espera ainda, eu estudei, eu me capacitei, eu fui para aquela entrevista, certo? Ah, eu tenho a habilidade, a capacidade, certo? Mas a tua habilidade, a tua inteligência foi Deus que te deu. A tua criatividade foi Deus que te deu. Ah, não, mas eu que fui até lá, eu que cheguei naquele trabalho, certo? Mas quem te deu as pernas que você tem foi Jesus Cristo, foi Deus que te deu. Quem te deu o fôlego da vida foi Deus que te deu. Quem te deu o respirar foi Deus que te deu. Você só está de pé hoje pela graça e pela misericórdia de Deus. Então não vem com essa de dizer que é pelo teu braço, que é só por causa de Deus. É Deus na minha vida e na tua vida. A gente entende isso, gente, o quão pequeno nós somos. Nós não estamos falando isso para dizer assim: ah, não, eu sou pequenininho, frágil, isso e aquilo. Não, nós estamos reconhecendo o quão pequeno nós somos, para reconhecer o quão grande Deus é. Ah, eu posso ser pequeno, mas diante da minha pequenez, Deus, Ele se torna grande. Deus, Ele me torna grande. Deus, Ele me torna forte, porque a palavra de Deus diz que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós reconhecemos que nós somos pequenos, quando nós reconhecemos que nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não falamos de forma nenhuma isso para celebrar, não, a mediocridade, celebrar a imperfeição, celebrar as falhas. Não, gente, nós falamos isso para reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Deus é, reconhecer quem nós somos e reconhecer de quem que nós precisamos. Nós precisamos de Deus na nossa vida, nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Quando a gente fala sobre pobreza e a necessidade de Deus nas nossas vidas, a pobreza de espírito, ela é um destronamento do nosso orgulho. Ela destrona o nosso orgulho. É quando nós tiramos o nosso orgulho e reconhecemos que nós necessitamos de Deus. Gente, tem muita gente sentado no troninho do orgulho e dizendo: não, é do meu jeito, fui eu que consegui, não é a minha capacidade, é o meu braço, é a minha força. E a gente senta no orgulho. E o espírito pobre, aquele que tem pobreza no espírito, ele destrona o orgulho, ele tira do trono o orgulho e ele coloca no trono a dependência. Ah, como eu dependo de Deus. Ah, como eu necessito de Deus. Ah, eu preciso de Deus para andar. Eu preciso de Deus para o meu casamento. Eu preciso de Deus para a minha família. Eu preciso de Deus para trabalhar. Eu preciso de Deus para respirar. Eu preciso de Deus para me levantar. Eu preciso de Deus para comer. Eu preciso de Deus para todas as coisas da minha vida. Eu necessito de Deus. Quem aqui precisa de Deus? Quem precisa de Deus? Então, quando a gente fala sobre isso, gente, o pobre de espírito, bem-aventurado o pobre de espírito, esse texto está falando sobre um grupo. Jesus está falando àqueles discípulos sobre um grupo que encontrou um tesouro tão valioso que todo o resto perdeu o valor em relação a tudo. Todo o resto perdeu o valor em relação a tudo. Um grupo que entendeu que nada me satisfaz nesse lugar a não ser Jesus Cristo. E a minha pergunta para você é o quê? O que é que te satisfaz? O que é que tem valor para você? O que é que você tem valorizado? Porque nós vivemos em uma geração onde pessoas têm tentado preencher um vazio.
e aí tentam preencher um vazio com o trabalho, tentam preencher o vazio com dinheiro, tentam preencher um vazio com a fama, tentam preencher um vazio com um carro, tentam preencher um vazio com a viagem, tentam preencher um vazio com um homem, com uma mulher, com um namorado, com uma namorada, com uma esposa, com um marido, com um filho. Mas deixa eu te falar uma coisa, só quem vai preencher o vazio que existe dentro de você é Jesus Cristo, porque só Ele é capaz de saciar a sede que há dentro de mim e de você. Só Ele é capaz de preencher o vazio que há dentro de nós. Nada mais vai preencher. Ninguém vai preencher aquilo que só Deus pode fazer. Riqueza, roupa, carro. Tem gente que acha, não, viagem, eu vou ter uma viagem ali, eu vou ser preenchido com aquela viagem. Meu amigo, você viaja. Você passa 10 dias numa viagem internacional. Quando está no 9º dia, você está perto de voltar, você já diz assim, meu amigo, eu não tenho mais paciência para essa viagem, eu quero é voltar para casa, porque isso é bom, viajar é bom, carro novo é bom, roupa nova é boa, dinheiro, isso é bom, faz bem para você, trabalho é bom, tudo isso é coisa boa, gente, mas isso não preenche a minha vida e a tua vida. Quem preenche é Jesus Cristo. E tem muita gente vivendo com a vida ainda em pedaços, coisas em pedaços, faltando algo, porque tenta de tudo, mas não tenta Jesus Cristo. Ei, é Jesus que vai preencher a minha vida e a tua vida. A felicidade não está em coisas ou pessoas. A nossa felicidade está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo. Gente, a verdadeira felicidade, ela não é uma promessa só para o nosso futuro, mas ela é uma realidade para o nosso presente. A gente vive muito com a mentalidade, não, é a promessa para o futuro, é a felicidade no futuro. Ei, mas Jesus, se felicidade não é coisa, se felicidade não é uma pessoa qualquer, felicidade é Jesus Cristo, então Ele tem felicidade para você hoje, não é só amanhã, não é só na eternidade, não é só quando você for para a glória, não, meu amigo, Deus tem não é só quando você for para o céu, Deus tem felicidade para você aqui, quando você está a caminho do céu. Deus tem felicidade para cada um de nós. Mas outra coisa que eu vejo sobre esse sermão das bem-aventuranças que Jesus fala, é que Ele fala que não são felizes apenas os pobres de espírito. Mas Jesus fala mais, Ele diz, bem-aventurados, mais que felizes, são os que choram. São os que choram. Aí você me fala, Rafael, como assim? Pobre de espírito ainda vai, mas chorar não dá certo não, Rafael. Aí você está pegando pesado. Aí já é demais. Não, pobre de espírito eu ainda aguento, mas chorar, olha o que é que diz aqui em Mateus 5,4. Mateus 5,4 ele diz, continua dizendo Jesus, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Serão consolados. Bem-aventurados, mais que felizes, são aqueles que se recusam a rir daquilo que faz Deus chorar. E aí eu pergunto para você, o que é que você está rindo que faz Deus chorar? Porque tem muitos momentos que a gente está rindo de algo, mas se a gente fosse analisar e perguntar assim, Deus, isso daqui o Senhor está rindo ou o Senhor está chorando? Essa situação aqui, o Senhor está rindo ou o Senhor está chorando? E o inverso também, às vezes a gente está chorando com algo, que Deus está sorrindo com aquilo ali. Mas trazendo para essa mensagem aqui, gente, o que é que eu e você nós estamos fazendo? O que é que eu e você nós estamos sorrindo? Mostrando os dentes tudinho, e que Deus está chorando com aquilo ali. Eu pergunto para você hoje, o que é que te faz chorar? O que é que te faz chorar? É só o término de um relacionamento que te faz chorar? É só um desemprego que te faz chorar? É só um não de uma pessoa que te faz chorar? É só uma série ali no Netflix que acabou e você esperou tanto? La Casa de Papel. Esperou ali meses. Quando você espera, aquela série sai, em 2 dias você acaba a série. Aí você começa a chorar, meu Deus, e agora? O que é que será da minha vida? Ei, gente, mas brincadeiras à parte.
Você já parou para pensar qual foi a última vez que você chorou? As últimas vezes que você chorou, por que que você chorou? O que é que te levou a chorar? Porque bem-aventurados, mais que felizes, são aqueles que tiveram os olhos abertos sobre a eternidade, que entenderam sobre a salvação, sobre a condenação, e pessoas que com os olhos abertos passam a chorar, porque entendem que muitas pessoas estão se alegrando com aquele caminho que é largo à condenação. Eu não sei o que é que te faz chorar, mas para mim, Rafael, o que me faz chorar, ver pessoas perdendo o caminho, pessoas vivendo no engano. O que é que me faz chorar? Ver casamentos sendo destruídos. O que é que me faz chorar? Ver famílias sendo destruídas. O que é que me faz chorar? Ver um jovem, um adolescente, sem uma identidade, sem entender a identidade que ele tem em Cristo Jesus. O que é que me faz chorar? É ver uma criança sem entender, sem ter o amparo dos pais, sem ter o carinho dos pais. O que é que me faz chorar? Eu não sei o que é que te faz chorar, mas nós temos visto, nós sabemos muito bem sobre o reino espiritual, nós sabemos muito bem que nós estávamos condenados, nós estávamos vivendo em uma escuridão, mas pela graça de Deus, Ele nos transportou da escuridão, das trevas para a luz, Ele nos transportou da morte para a vida, através de Jesus Cristo. Mas tem gente que ainda está caminhando para isso. E como é que você é diante disso? Você é apático. Você fica parado e você fala assim: ah não, eu sou indiferente com a minha família. Eu sou indiferente com aquele meu amigo do trabalho, da escola, da faculdade. Ei, não seja indiferente. Porque quando aquela pessoa, ela está caminhando para a condenação, quando aquela pessoa ela está caminhando para a morte, quando aquela pessoa ela está caminhando no engano, isso não faz Deus sorrir, isso faz Deus chorar. Nós precisamos chorar por aquilo que faz Deus chorar. Mas outra coisa que a gente aprende com o sermão das bem-aventuranças, é que ele diz que bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados os mansos. Aí você pode falar: ah, Rafael, sou eu esse daí. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. E aí você pode falar: ah, Rafael, eu sou o manso, porque eu sou muito tranquilo, Rafael, eu sou muito da paz, eu sou muito calmo. Eu não sou grosseiro com as pessoas, eu não sou arrogante com as pessoas, eu sou educado. Ei, não é sobre esse manso que está falando aqui. Jesus, quando ele fala sobre esse manso, ele diz que o manso, ele é o que reconhece o seu lugar diante de Deus. É aquele que ele sabe o seu lugar diante de Deus. Ele sabe qual é a sua posição, onde ele deve se colocar diante de Deus. O manso, ele não reivindica os seus próprios direitos. Porque quantas vezes nós queremos reivindicar um direito que achamos que é nosso. A gente fala: não, eu tenho um direito de fazer isso. Eu tenho um direito de falar aquilo. Eu tenho um direito de ter essa atitude. Eu tenho um direito de viver isso. E a gente quer reivindicar um direito. E a palavra de Deus diz que Jesus, sendo Deus, Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele poderia se julgar, se colocar como: não, eu sou Deus. Eu não sou homem, não sou ser humano, sou Deus. Mas Deus veio na forma de homem. Veio na forma de homem. E quantos homens aqui na terra estão querendo viver como se fosse Deus? Quantos homens aqui na terra estão querendo viver como se fosse Deus, querendo tomar a frente das coisas, querendo tomar o direcionamento das coisas, querendo julgar as pessoas, as coisas, as situações, querendo impor algo sobre as pessoas. Ei, nós não devemos nos colocar na posição de Deus, porque nós não somos. Glória a Deus, nós somos gratos a Deus, porque nós temos a natureza de Deus em nós, mas nós não somos Deus. A natureza dele está em nós, o Espírito dele está em nós, mas nós não somos Deus. As pessoas que se colocam na posição de Deus e que começam a se julgar superior às outras. Você já deve ter visto isso.
Ou talvez você possa ter agido alguma vez dessa forma. Se julgar superior, se julgar melhor do que os outros. Um melhor profissional, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor isso, um melhor aquilo. E a gente vai se colocando numa posição de superioridade. Quando não tem nada a ver com uma comparação. Porque a comparação, ela mata a clareza do nosso chamado, a comparação mata a nossa identidade, porque cada um aqui foi feito de uma forma única e especial. Mas nós não precisamos nos colocar numa posição de superioridade, nós precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Isso é outra coisa sobre as bem-aventuranças. Você está comigo, amém? Amém? Outra coisa sobre as bem-aventuranças é que bem-aventurados são os que têm fome. Quem está com fome aqui? Quem está com fome aqui? Aleluia. Também estou. Me identifico contigo. Sinto aqui no meu espírito, no meu coração, essa dor, essa angústia que você está passando. Mas bem-aventurados são os que têm fome. Mateus 5,6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ei, mas a sede e fome de justiça não é a nossa justiça própria. Porque quando eu falo isso, você pode dizer assim: ah, Rafael, agora é a minha hora. Eu estou com fome, eu estou com sede de justiça. De fazer a minha justiça com aquela pessoa. A justiça das minhas próprias mãos com aquela pessoa. Eu quero falar, eu quero fazer. Ei, a fome e sede de justiça que Jesus fala aqui, não é a fome e sede de justiça minha e sua, não é a fome e sede de justiça do homem, mas é a fome e sede de justiça de Deus, porque a justiça de Deus não tem a ver com condenação, mas tem a ver com salvação, porque Deus, Ele não mandou Jesus Cristo para condenar a humanidade, Deus, Ele enviou Jesus Cristo exatamente para libertar e salvar a humanidade, a mim e a você. Então a justiça de Deus é a justiça que tem a ver com salvação. Então, se nós temos fome e sede de salvação, fome e sede de justiça, nós estamos dizendo que nós temos fome e sede de salvação, que nós nos preocupamos com as pessoas, e nós queremos que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Minha pergunta para você é outra pergunta. Como é que está o teu nível de fome e sede, em relação a ver pessoas encontrando Jesus Cristo? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Qual é o teu nível de fome e de sede em relação a ver pessoas tendo a sua vida transformada por Jesus Cristo? Eu não sei você, mas para mim, algo que eu tenho muita fome e sede é exatamente de ver isso. É exatamente de ver pessoas sendo transformadas. É exatamente de ver vidas sendo mudadas. É exatamente de ver Jesus tocando a vida das pessoas, assim como Ele tocou a minha, assim como Ele tem mudado a minha. Já há 14 anos, 15 anos, Ele tem mudado a minha vida. Ver isso acontecendo também na vida das outras pessoas e experimentando disso. E deixa eu te dar uma notícia. Quanto mais eu tenho fome e sede disso, mais a minha fome e a minha sede aumenta. Mais a minha fome e a minha sede aumenta. Eu amo ver, eu amo celebrar pessoas entregando a vida para Jesus. Eu amo celebrar cada número que nós colocamos aqui, porque não aumenta. E eu vou cada vez mais vivendo para aquele propósito. Eu vou cada vez mais vivendo para aquela missão. Eu estou aqui na terra para conectar pessoas a Jesus Cristo. Eu estou aqui na terra para levar pessoas a um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Eu estou aqui na terra não para promover qualquer encontro, mas eu estou aqui na terra para levar pessoas a um encontro verdadeiro e transformador com Jesus. Qual é o teu nível de fome e sede em relação a ver pessoas sendo transformadas? Mas outra coisa sobre as bem-aventuranças é que ele diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Mateus 5,7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se você for misericordioso, você vai obter misericórdia. Se você der misericórdia, você vai receber cada vez mais misericórdia. E quando a gente fala sobre misericórdia, é a capacidade de entrar
em outra pessoa, se colocar no lugar de outra pessoa, até que você possa ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Misericórdia é você se colocar no lugar do outro. E quantas vezes nós não temos tido misericórdia com as pessoas, mas temos tido juízo para as pessoas. Eu quero te lembrar que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu e você, nós somos canal de Deus aqui nessa terra. Então como é que eu e você, nós recebemos misericórdia a cada manhã, e a cada amanhecer nós queremos liberar juízo para as pessoas? Nós queremos julgar as pessoas, julgar as atitudes das pessoas, julgar a fala das pessoas. Ei, gente, imagina como seriam muito melhores os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos trabalhos, as nossas faculdades, escolas, o ambiente dos nossos amigos, a nossa igreja, como seria muito melhor se nós decidíssemos somente nos colocar no lugar do outro. Porque quando as pessoas fazem algo com a gente não vê a visão do outro. A gente não pensa como o outro pensou, a gente pensa como o quê? Como um ferido. A gente vê como um ferido. A gente vê como que sofreu. Ei, mas eu aprendi isso com o meu pastor, o pastor Costa Neto. Ele sempre ensinou, Rafael, sempre procura se colocar no lugar da pessoa. Ah, pastor, mas aconteceu isso, fizeram isso e aquilo comigo. Aí ele pega e fala, Rafael, certo. Você parou para pensar, por que essa pessoa fez isso com você? Você parou para pensar, por que essa pessoa falou isso para você? Você parou para procurar enxergar o que é que levou a pessoa a realizar isso com você? Ei, gente, nós precisamos olhar mais dessa forma. Olhar mais com um olhar de graça e misericórdia para as pessoas. Os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles são aqueles que quando são traídos, quando são agredidos, quando são feridos, quando são magoados, o que é que eles fazem? Eles perdoam de tal forma que se expõem a serem traídos novamente. Misericordioso é esse, que foi ferido, mas ele perdoa a tal ponto, que ele se coloca a se expor novamente, para talvez ser ferido novamente. E muitas vezes nós estamos perdoando, mas nós não estamos mais nos expondo. Nós estamos com medo, com desconfiança daquelas pessoas. Não, mas se ela me ferir de novo. Não, mas se falar isso de novo para mim. Não, mas se agir de novo dessa forma comigo. Ei, gente, uma outra coisa que eu aprendo muito com o meu pastor, é que eu prefiro ser achado como aquele que erra por acreditar nas pessoas, do que aquele que erra por duvidar das pessoas. Acho que você não entendeu, não. Eu quero ser achado, se for para errar, que eu erre por acreditar nas pessoas, e não por duvidar das pessoas. Que eu erre por acreditar, por exemplo, no homem, e acreditar que o homem vai fazer, o homem vai dar certo, o homem vai acertar, o homem isso e aquilo. E se ele acertar, mas eu acertei, eu acreditei nele. Mas se ele vier errar, fala assim, não, certo, eu errei, mas eu errei acreditando. Do que eu pegar, por exemplo, com o Levi, e eu pegar para o Levi e falar assim, não, eu duvido que o Levi vai fazer isso, eu duvido que o Levi vai acertar agora, eu duvido que o Levi vai viver da forma certa, eu duvido que o Levi vai ajeitar a vida dele. E aí no final das contas, quando eu vejo, eu errei. Por quê? Porque o Levi, ele acertou, o Levi, ele endireitou o caminho dele, o Levi, ele tomou decisões mais sábias. O Levi, ei gente, quantas vezes nós estamos duvidando das pessoas, nós estamos duvidando daquilo que as pessoas podem mudar. Ei, não duvide, acredite, porque você não está acreditando simplesmente na pessoa, você está acreditando no que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Bem-aventurados também são os puros de coração. Mateus 5,8, ele diz, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Quando a gente fala sobre coração
Coração nas Escrituras inclui mente, inclui emoções, inclui a vontade, fala do homem na sua totalidade. Então, se a gente está falando sobre os puros de coração, mais bem-aventurados, mais que felizes são os puros de coração, são aqueles que são puros na mente, puros na emoção, puros na vontade, puros nas motivações, puros nos desejos. São pessoas que não tentam passar uma imagem de perfeição, afinal nós falamos muito isso aqui. Ei, gente, não é sobre ser perfeito. Nós somos pessoas imperfeitas, mas nós não celebramos a imperfeição. Nós não somos medíocres. Nós queremos tirar nota 10, nós queremos tirar nota alta, mas nós reconhecemos que nós somos perfeitos e que nós precisamos daquele que é perfeito. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que quando vier o que é perfeito, tudo que é o imperfeito vai desaparecer. Ou seja, quando Jesus vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, as imperfeições elas começam a desaparecer, o coração ele começa a ser limpo, a mente ela começa a ser limpa, as emoções elas começam a ser limpas, as vontades começam a ser limpas, a palavra ela começa a mudar, as atitudes elas começam a mudar, porque Jesus é capaz de fazer isso. Gente, os puros de coração são aqueles que tiveram o coração trocado e ganharam um novo coração. Aqueles que receberam um novo coração do Pai. E, gente, receber um novo coração é receber uma nova visão, é receber uma nova mentalidade, é receber uma nova emoção, é receber uma nova atitude, é receber novas palavras. É isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, renovação da mente, para que nós venhamos experimentar da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E quando a nossa mente é renovada, quando os nossos pensamentos são renovados, a nossa atitude vai ser renovada. E por último, ele fala que bem-aventurados são os pacificadores. Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aquele que é pacificador é chamado de filho de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. A paz, ela não consiste na ausência de conflitos. A paz, ela consiste na presença de Jesus Cristo. A paz, ela não é definida se tem conflito ou se não tem. A paz ela é definida pela presença de Jesus Cristo. Até em meio àquele conflito, se Jesus está presente ali, vai ter pacificação, vai ter pacificação. É exatamente em meio a um conflito que nós precisamos pacificar aquilo ali. Em meio a uma discussão, em meio a uma argumentação, qual tem sido a minha atitude e a tua atitude? Quando a gente começa a discutir sobre algo, quando começa a aflorar as emoções acerca de algo, o que é que você tem sido ali? Um pacificador? Ou você tem sido aquele que é incendiário, que sai tacando fogo em tudo ali? Ei, nós somos pacificadores por causa da presença de Jesus Cristo. Ele diz que ele, Isaías 9:6, ele vai ser chamado príncipe da paz. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar os nossos corações. Isso mostra que Ele nos chamou à paz. Nós temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus, nós somos portadores da paz de Deus, porque afinal, se paz, ela não consiste na ausência ou na presença de conflitos, mas ela consiste na presença de Jesus Cristo. Ei, Jesus Cristo agora Ele habita dentro de mim, de você, através do Espírito Santo dEle, da natureza dEle. A natureza dEle hoje, ela não habita fora de nós, ela não habita ao nosso lado, ela habita dentro de mim, de você. O que é que isso significa? Aonde você chegar, a paz de Deus vai chegar ali. Meu amigo, o pau pode estar quebrando, complicado, família, trabalho, casamento, mas assuma que quando você está chegando ali, é a paz de Deus que está entrando ali, a paz que excede todo o entendimento.
O casal, ele não vai saber porque teve a pacificação, mas vai acontecer por causa de Jesus Cristo. No trabalho vai ter paz e as pessoas não vão entender como, diante daquele conflito todo, mas a paz vai ser possível por causa de Jesus Cristo. Na faculdade, com os amigos, na família, tudo complicado, as pessoas sem entender como, mas vai ser possível por causa da paz que excede todo o entendimento, e essa paz é Jesus Cristo. O Sermão do Monte parece impossível, mas Jesus Cristo, Ele cumpriu, e Ele tornou isso possível para a minha vida e para a tua vida, mas não através do nosso braço, mas através da graça e da misericórdia dEle. O maior misericordioso, Ele não recebeu misericórdia e foi pregado em uma cruz. Ele foi o maior pacificador, para que hoje nós possamos viver na paz dEle. O reino era dEle, e Ele abriu mão para que o reino viesse para nós. A paz era dEle, mas Ele abriu mão para que viesse para nós. Ele foi lançado fora, pisado pelos homens, foi tratado como se não tivesse sabor, para que o sabor viesse para mim e para você. O evangelho de Jesus consiste nisso. Jesus trocando de lugar comigo e com você, para que Ele possa tomar sobre si aquilo que era de direito meu e seu, e para que nós possamos tomar sobre nós aquilo que é tudo de direito dEle. Por isso que se faz possível o Sermão do Monte recair sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por último, eu termino dizendo para você que a felicidade cristã, ela não é para ser desfrutada apenas no céu, mas ela é para ser desfrutada agora, quando nós estamos a caminho do céu. Que a gente fala, não, felicidade, mais do que feliz eu vou ser quando eu for para o céu. Ei, não. Vida plena que Deus tem para ti já começa aqui na terra. Vida abundante que Deus tem para ti já começa aqui na terra. É uma vida que é abundante de alegria, é uma vida que é abundante de felicidade, é uma vida que é plena de alegria e felicidade para você. Que a felicidade não está em pessoas ou coisas, mas a felicidade está em Jesus Cristo. Será que você pode ficar de pé no teu lugar? Jesus. Será que você pode adorar o nome de Jesus?